Ligou do Instagram também? Ah, então tá aí, velho. Deixa eu ver no Instagram. No Instagram tá aí. Você tem Google? Olá, boa noite. Então, Olá, seja bem-vindo, Rose Santos. Seja bem-vindo, Maísa Costa. Mais uma live hoje, vamos falar sobre como mudar para o campo. Essa é a segunda live que estamos fazendo, não, é a terceira live que estamos fazendo sobre esse assunto. Na verdade é a quarta. É a quarta live já? É a quarta live, Uau. mas essa é a segunda do tema. Como mudar para o campo. Ah, sim, é isso mesmo. Juarez, seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Olá, Gabriel Luca. Seja bem-vindo, meu querido. Que Deus te abençoe também. Amados, muito obrigado por estar compartilhando essas lives. Tem sido maravilhoso. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm recebido suas respostas assistindo nossas lives. Oi, Luzinaura. Seu Senai aqui, pessoal. Marcos Roberto. Olá, Tiago Ferreira. Seja bem-vindo. Boa noite, meu querido. Deus te abençoe. Olá, Marcos Roberto. Aqui no campo a gente se comunica aqui, ó, com radinho, ó. A gente usa o radinho pra gente se comunicar. Tá? Não tem sinal, né? Não tem sinal de telefone. Vai uma dica aí pra vocês, né? Próxima live, quem sabe a gente não fala sobre o radinho. Vai uma dica aí. Antes de ir pro campo, adquira pelo menos 2 radinhos. Um pra ficar em casa e outro pra sair com ele, né? Vai ajeitar uma água, né? Aí já leva um radinho, né? boa noite a todos os Olá, irmãos que estão Augusto, entrando no Instagram. Tanaka, Sandra Araújo, seja bem-vinda. Opa, São Luís, minha terra natal. Seja bem-vinda. Olá, Rafael de Jesus. Boa noite, meu amado. Hoje nós temos uma grande live. Solange Porto Coutinho, seja bem-vinda. Parente do Moses Coutinho. Boa noite, Anitta Campelo, no Instagram. Pessoal do Instagram, boa noite, sejam bem-vindos, todos vocês. O pessoal do Instagram assiste bastante também nossas lives, tem compartilhado bem, né? Tá? O sinal tá bom aí para vocês? Vocês acham que tá bom ou tá tremendo? Tá alguma falha? O áudio não tá indo com o vídeo? Podem falar aí se tiver com algum problema, live. A nossa internet aqui ela não é muito boa. Nós vamos já começar em alguns minutinhos. O Aquiles está compartilhando aqui para outras pessoas serem notificadas que está acontecendo, que já está começando a live. Sejam bem-vindas. Oi, Maísa Costa, tudo bem? Prazer em revê-la. Clériston Ferreira. O livro Santuário tá R$25. Clarice Moreira, Thiago Ferreira, já com frete o Ritual do Santuário. Sandra Araújo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No Instagram disseram que está bom. Beleza, então. Tudo certinho, Aquiles? Certo. Então, boa noite para você que está agora nos assistindo através das redes sociais, Instagram e Facebook. Seja bem-vindo a mais uma live. E a live de hoje vai falar sobre como mudar para o campo 2, tá? Se você ainda não assistiu, nós temos a como mudar para o campo 1, tá bom? Então essa daqui é a 2, tá? Procura lá no nosso histórico de vídeos lá que tem a como mudar para o campo 1, tá? E nós já fizemos praticamente umas 4 lives sobre vida no campo. Mas eu vou citar pelo menos 3 que foram muito importantes e o pessoal gostou muito e assistiram, que foi a live sobre vida no campo e a pregação do evangelho, como casar esses dois.
Foi uma live que estourou, porque muitas pessoas estavam dizendo, não podemos ir para o campo porque agora a gente tem que pregar na cidade. Mas a Ellen White, ela harmoniza campo e cidade, né? Não tem nenhum problema você viver no campo e trabalhar na cidade, né? Pregando o evangelho. Também fizemos a live Por que ir para o campo? Né? Foi uma live que você tem que entender qual é o objetivo de ir para o campo, né? Qual é o principal objetivo. Então tem toda uma questão de você trabalhar com a sua família, ver se é isso mesmo que vocês querem. Se vocês não estão indo pelo motivo errado, pode ser que você esteja indo pelo motivo errado e depois se decepcione e volte. Né? Então estude bem o livro Vida no Campo, da irmã White. É um livretinho, é pequeno e dá para ser lido rápido, mas estude com calma, sem muita emoção. Coloque os pés no chão mesmo, tá? Outro vídeo que nós publicamos foi Como Mudar para o Campo, parte 1, que foi na terça-feira passada. Tá? Aquele ali também foi excelente, respondemos a várias perguntas que durante esses meses os irmãos têm enchido nossas caixas de e-mail, nossas caixas de WhatsApp, com várias perguntas, situações difíceis. Será que dá para eu ir para o campo? Como que isso poderia acontecer, né? Por exemplo, eu coloquei aqui algumas perguntas que foram respondidas na live 1 do Como Ir para o Campo, né? Que diz assim, ó, tenho uma casa, né? Não vendi ainda, como que eu faço? Né? Acabei de construir minha casa, né? Devo abandonar? Não tenho dinheiro, como que eu vou para o campo? Eu não tenho dinheiro, eu moro de aluguel, eu pago aluguel, eu pago pensão, eu pago um monte de coisa, estou endividado, não tenho dinheiro. Como que eu faço isso? Né? Como que eu vou viver essa vida maravilhosa no campo? Então, na live 1, por como mudar para o campo, nós respondemos essas perguntas, tá? Também respondemos a pergunta, sou funcionário público, como posso ir para o campo? Né? Nós vimos ali alguns casos de irmãos que eram funcionários públicos e mudaram conseguiram transferir seu emprego para uma cidade pequena ou para uma cidade próxima de um campo ali, de algum lugar, de algum ambiente que era afastado de um lugar populoso, né? Outra questão que respondemos na live 1 do Como Mudar para o Campo sou jovem, como poderia ir para o campo? Né? Então o Aquiles deu ali uma ideia muito boa, porque ele, no seu momento de jovem, foi para o campo. O Moses, que está aqui do meu lado também, ele deu muito testemunho a respeito de sua vida e de outros jovens que foram para o campo também. Né? E hoje nós temos eu acho que as perguntas mais difíceis ficaram para hoje. Né? Ficaram mesmo. Né? Então aquelas lá foram mais tranquilas. Agora nós temos algumas perguntas do tipo: sou mãe solteira, como posso ir para o campo? Né? Sou idoso, como posso ir para o campo? Devo ir? Né? Ou eu sou solteiro, né? E tal. Então, e quais são as possibilidades, vantagens e desvantagens, né, dessa mudança para o campo? Nós vamos apresentar para vocês. Espero que seja muito proveitoso, que vocês possam tirar suas dúvidas. Se não tirar nessa live, entre em contato pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail, pelo nosso site, pelo nosso Facebook também. Né? Mas sane todas as dúvidas, né? Retire todas as dúvidas que você possa ter. Tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Fique à vontade, estamos aqui para ajudar, para contribuir com essa obra maravilhosa. Tá? Nas perguntas do Instagram. Acho que eles fazem pergunta. Assim, se vocês tiverem perguntas, né, façam as perguntas que a gente vai responder durante a live, tá bom? Certo? Aquiles, e aí? O senhor teria alguma mensagem aí para dizer para os nossos irmãos? Primeiramente, boa noite a todos, que a graça, e a saúde e a paz de nosso Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Amém. Teve uma irmã que perguntou aqui se aqui tá frio, acho que por conta das nossas roupas. Tá começando a esquentar. Sim, está bastante frio aqui, mas Jesus aquece os nossos corações. Amém.
E eu e o Moses não moramos aqui tão do lado do escritório e nosso veículo é uma moto. Então, mais por amor à obra, por amor às almas, pela ânsia de ver o reino progredir, nós estamos aqui a despeito do frio. E agradeço a todos que estão aí nos assistindo, que têm nos motivado, têm enviado mensagem. Eu quero pedir desculpa a todos que eu ainda não consegui responder no WhatsApp. Tem muita mensagem lá. Hoje eu não tive um dia muito bom para estar no celular. Então eu não consegui praticamente responder ninguém no celular. Então eu devo estar ali com as 200 mensagens ali só no WhatsApp para responder fora as do Facebook. Mas tenham paciência que a hora vai chegar. Como o Harry falou, essa é a segunda parte de uma live que já fizemos com esse assunto. Como ir para o campo, ele mencionou aqui algumas perguntas. Se vocês querem saber sobre essas perguntas, vejam na nossa live anterior. E no começo ali da live nós até falamos um pouco sobre real e ideal, que às vezes a realidade nossa não vai ser o ideal, mas é o melhor que está em nosso alcance fazer. E isso não é pecado, isso não é estar aquém, porque Deus ele quer que você faça o melhor. E às vezes o seu melhor não vai ser o meu melhor, e nem o melhor do Harry. O meu melhor às vezes não é o melhor do Moses, porque cada um vive num contexto, cada um vive numa realidade, e nem por isso eu devo julgar alguém. Normalmente o ser humano ele é muito hábil a levar a teologia segundo as suas necessidades. Então ele adapta a sua teologia, todos os seus sermões, todas as suas filosofias de vida e pensamentos segundo a sua própria necessidade, as suas próprias limitações. Então é muito comum o julgamento, porém não é o correto. Jesus mesmo diz: aquele que julga, né, tira a trave do teu olho. Né? Se você está vendo o argueiro no olho do irmão, tira a trave do teu olho. E da mesma maneira, na mesma medida que julgares, será julgado. Eu queria ler uma citação aqui de Ellen White, que está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 217. Eu vou confessar que é uma das citações que, talvez, uma das minhas preferidas. É muito linda essa citação, eu tenho prazer em lê-la. Diz assim, ó: Deus quer que todos nós tenhamos equilíbrio. E casando esse equilíbrio com o tema da live, que o tema geral é a vida no campo. É um tema, é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem bíblica, contudo deve ser levada ao equilíbrio. Todas as mensagens, reforma de saúde, a cristologia, a soterologia, tudo tem que ser levado para o equilíbrio. É fácil estar nos extremos, né? Ou demasiado liberal ou legalista, mas aqui diz: Deus quer que todos nós tenhamos equilíbrio e deseja que raciocinemos movido pelo bom senso. É uma palavra linda, bom senso. Então devemos ser conduzidos pela razão. Todos nós temos cérebro, então devemos usá-lo. E devemos ser movidos pelo bom senso. E olha só que interessante: as circunstâncias alteram as condições. As circunstâncias modificam as relações das coisas. Então, muitas das vezes, a minha circunstância vai alterar o caso, ou o caso vai alterar a circunstância. E isso pode acontecer com você. Eu não devo ser... A minha experiência, por mais que possa ajudar muitos, mas ela não é padrão para todos. E vice-versa, a experiência dos irmãos, por mais que ajude muitos, não deve ser padrão para todos. E não devemos julgar os outros segundo a nossa experiência e condição. Porque Deus, ele é um Deus de diversidade, a verdade ela é uma só. Contudo, Deus é o juiz e as circunstâncias são diversas. Por exemplo, Guilherme Miller, ele teve a oportunidade de conhecer muitas mensagens, inclusive a do sábado, e contudo Deus não o responsabilizou. E se lermos em Primeiros Escritos, ali diz que além dele rejeitar algumas mensagens importantes para o tempo presente,
ele pregou contra a verdade, sendo um mensageiro das trevas. Uau. E ali nos é dito nos primeiros escritos que mesmo assim Deus não o responsabilizou e que um anjo o aguarda ali em sua sepultura para o levá-lo ao céu quando Jesus voltar. Então, as circunstâncias alteram o caso. Deus, eu não estou dizendo que devemos rejeitar, não é isso. É equilíbrio, tá? E analisar muito bem, com carinho, a condição do próximo. Eu acho que um padrão que todos devem seguir é esse, né? É orar, né? Todos devem fazer isso, né? Sim. Orar, entender qual que é a vontade de Deus, né? E buscar saber de Deus o que Ele quer que você faça, Sim. né? Eu acho que todos têm que passar por esse ponto, né? Isso é um ponto que é padrão, Sim. né? Com certeza. Agora, se vai ser igual os próximos passos, aí já é outra coisa, né? Sim. Então, mas oração, pé no chão, né? Tudo com razão, nada pela emoção, tudo tranquilo, com equilíbrio, né? Então todos devem agir assim. Mas quando começa assim, não, eu vou largar tudo porque eu quero ir e tal, então tem que tomar cuidado, irmão. Aí tem que tomar cuidado, mas deve largar sim, mas tenha o pé no chão, olhe direitinho o que Deus quer que você faça, tá? E cada vida, cada história é uma história que serviu para aquela pessoa, né? Então, Deus age com todos nós, mas com cada um Ele trabalha de um jeito, né? Muito importante isso. Existem pessoas que largaram tudo e deu certo. Porque foi uma circunstância, foi uma realidade, foi um abrir de portas de Deus. Mas eu também conheço casos de pessoas que largaram tudo e deu errado. Então é muito importante nesse momento a intimidade com Deus, o momento de busca, como o Harry falou, o tentar ouvir e discernir essa variação e esse monte de vozes que aparecem por aí. Nós temos que ter essa sensibilidade de entender qual é a verdadeira voz de Deus. Eu me recordo, eu gosto muito da experiência de Elias, quando caiu aquela saraiva, o monte tremeu e fogo, e ventania forte, Deus não estava ali. Ele conseguiu discernir a voz de Deus. Mas veio uma brisa suave, uma coisa ali calma, né, uma calmaria, e ele conseguiu discernir ali, e ele entendeu que a voz de Deus estava ali. Amém. Então, como o Harry falou, as perguntas mais difíceis ficaram para hoje. Não somos o dono da razão, tá? Algumas perguntas, até nós, antes de começar a live, a gente fica pensando em algumas situações. Como resolver essa situação? Porque realmente chegam situações a nós que são muito delicadas. Situações e circunstâncias muito diferentes da nossa. Contudo, eu acredito que Deus não é o Deus que faz o milagre pelas metades, e com certeza Ele tem um objetivo e um chamado para cada circunstância e cada realidade. Teve um jovem aqui que perguntou, eu sou muito jovem, tenho 13 anos de idade e meus pais não querem ir para o campo, o que eu faço? Nós fizemos nós tratamos essa pergunta na live anterior quanto aos jovens. Realmente a sua circunstância é um pouco diferente porque você está numa idade ainda muito prematura. Muito jovem mesmo. Tá? Né? Muito prematura. Nós abordamos ali que o jovem, ele é o grupo mais fácil, né? Porque ninguém depende dele, ele é desapegado, ele é fácil em adaptação, é cheio de vigor. Tem aí diversos ministérios que recrutam jovens para voluntariado, é uma experiência maravilhosa. Tá? Contudo, nessa idade, o que você sugeriria? Quem dá uma sugestão aí para esse jovem? Segundo a idade dele, 13 anos, o que ele deveria fazer? Bem, teríamos que ver onde ele mora, qual a situação dele agora, né? E que a família dele não tem nenhuma intenção de ir para o campo. O que eu sugeriria, né, se realmente não houver a possibilidade, né, porque é difícil, você não pode sair sozinho. Sim. Você tem 13 anos, seria uma irresponsabilidade nós recomendarmos que você fosse sozinho para o campo. Claro. Isso não seria correto. Mas no mínimo que eu poderia recomendar é realmente que você buscasse Deus, buscasse muito a Deus e que buscasse realmente estar em intimidade com Ele. Porque só assim, mesmo se você tivesse que passar um tempo mais na cidade, você poderia passar ileso até que Deus mostrasse o seu caminho para o campo, se é dessa vontade dele para você. Mas o que eu digo é realmente isso, que você deveria orar muito e esperar em Deus a resposta,
e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Ele fala o seguinte no Espírito de Profecia, que o que Deus requer de nós nesse momento é o que está diante de nós. Amém. Então, que nós façamos bem aquilo que nós temos agora. Aquilo que você tem, a sua família, tratar bem a sua família, tentar mostrar a eles esse caminho. E Deus vai te ajudar se você se dispor a fazer isso. Amém. Eu costumo pensar e falar para as pessoas que a vida no campo, ela começa ainda na cidade. Né? E uma das coisas que mais nós vemos no campo é o cuidado de Deus por nós. E por que eu falo isso? Porque a gente vê muitas famílias com esse problema, que uns querem ir para o campo e outros não. Né? Às vezes o cônjuge quer ir para o campo, né? Mas a esposa ou o esposo não quer. Né? Os pais querem ir para o campo, às vezes os filhos não querem. Né? E nesse caso, o filho quer ir para o campo e os pais não querem. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, a vida no campo começa ainda na cidade. Como? Oração, meu irmão. Oração, buscar de Deus, né, sabedoria para saber o próximo passo. Por quê? Porque o homem, ele pode te dizer muitas coisas, mas só Deus sabe qual que é a sua verdadeira situação, qual que é, o que você está precisando mesmo. Né? Será que é o campo que você está precisando hoje? Será que você tem alguma coisa que você está precisando resolver antes de ir para o campo? Então, aqui no campo a gente tem muitas situações em que não tem o que fazer, tem que depender de Deus. Acaba o gás, não tem dinheiro, vai cozinhar na lenha, acaba a lenha, espera de Deus, e Deus manda. Né? A gente tem vários exemplos de situações de testemunhos maravilhosos no campo. Né? E é a mesma coisa para a cidade. Você está com uma dificuldade, ora para Deus. Quer ir para o campo? Ora para Deus, porque só Ele pode abrir as portas. Né? Só Ele pode abrir as portas. Tem uma citação da irmã White que fala assim, ó, apresentai cada plano a Deus com jejum, com coração humilde diante do Senhor Jesus, e entregai vossos caminhos ao Senhor. Isso está no Vida no Campo, página 41. Então, o primeiro passo, antes de ir para o campo, é esse, né? É entregar a Deus a sua situação, o seu desejo, e perseverar na oração, né? Porque às vezes a gente pode agir por impulso. Eu vou então logo para o quarto, orar e tal, e esperar logo Deus resolver. Mas o Senhor quer que a gente realmente tenha um coração entregue à obra dele. Né? Outra coisa que eu ia falar, tem um irmão aqui, ó, Leonardo Siqueira. Ele nos perguntou se somos adventistas. Sim, somos. Sim, meu irmão, somos adventistas. Somos adventistas do sétimo dia, batizados por essa igreja. Amém. Tá bom? Então, vamos então avançar para as perguntas. Né? A última coisa que eu queria falar para aquele jovem, o Gabriel. Não, sou mãe solteira. Última coisa que eu queria falar para aquele irmão Gabriel, e também se aplica a todos, assim, para a gente conseguir dar um conselho de maneira mais abrangente, mais profunda, a gente também precisa saber muitos detalhes quanto ao contexto. Tá? Porque muita coisa vai ser determinada segundo o contexto da pessoa. Irmão Gabriel, vou deixar o meu telefone na descrição aqui da live. Aí você entra em contato comigo para a gente dialogar, conversar, né, para eu aprender um pouco com o irmão, conhecer mais o irmão também nos conhecer um pouco mais e assim conseguir ajudar um ou outro. Amém. Tá bom? Vamos então para as perguntas. Inclusive a próxima pergunta ela já vai responder a pergunta de Nita Campelo aí no Instagram. Tá? Então, sou mãe solteira, como posso ir para o campo? Né? Ou seja, já fui casado, divorciei, ou sou viúva e tenho um filho. Né? A gente vê que é uma situação difícil, né? Uma mãe solteira indo para o campo, porque o campo ele é um lugar meio árido, né? Meio difícil de sobreviver, né? Porque você vai ter ali, às vezes o lugar pode ser muito isolado, você vai ter que lidar com situações que precisa de muita força, coragem para ir no mato, resolver algum problema com a água, né, com a eletricidade. Né? Então, a cidade nos dá muita facilidade sobre esse assunto. Né? Uma mãe solteira com filho é fácil, né, Aquiles? Sim. Morar num apartamento onde oferece ali toda uma proteção e tudo mais, tudo, né? E como que seria para uma mãe que quer ir para o campo, quer criar o filho no campo, não quer que o filho cresça olhando a iniquidade da cidade, né? Quer proteger o filho dos males da cidade, né? O que ela pode fazer, né? E aí, o que vocês acham? Mãe solteira, como posso ir para o campo?
Quem quer começar? Eu acho Nenhum que de nós somos mães e nunca vamos ser. Pois é. eu não sou nem pai, então... Eu sou pai já. Enfim, começar aqui. eu vou falar algumas coisas que eu penso e até de algumas pessoas que eu conheço, tá? Que estavam e ainda estão nessa situação. É uma situação realmente complicada, vai também depender um pouco da idade do seu filho. Se seu filho for muito pequeno e muito dependente de você, mais delicada ainda a situação. Verdade. Agora, se for já um adolescente, aí pode ser até um apoio. Ajuda Ok? ali, né? Até uma No ajuda, trabalho. até um ânimo. Claro que se ele concordar e estiver ali junto com você em propósito. Mas enfim, num caso desse, o campo, como o Harry falou, para uma pessoa urbanizada, ela é um pouco árido, ele é um pouco árido, ele é um pouco assim, sem opções, ainda mais para a mulher. Quando eu vim para cá, a minha mulher nunca trabalhou aqui. Hoje ela faz algumas faxinas, mas a maior parte ela nunca trabalhou fora. Porque os trabalhos para a mulher no campo não tem muito, essa é a realidade. Né? Eu mexi com gado, rocei pasto, tá? Fiz cerca, pilotei trator, enfim. São trabalhos mais duros, mais pesados, que a fragilidade feminina, por vezes, não aguenta, não suporta, enfim. Então, de fato, é uma situação muito complicada. Eu conheço o caso de uma pessoa que ela tem filhos, é mãe solteira, o filho não é muito grande, acho que deve ter uns 10, 9 anos, ainda é bem dependente. Quando está na adolescência, pré-adolescência já é uma coisa melhor, né? Mas qual é a situação dela? Ela conhece irmãos também que estão no mesmo propósito, eles estão se reunindo, acho que são 2, 3 famílias, para adquirirem uma propriedade para irem. Né? Então, assim, por enquanto é uma das possibilidades que eu vejo para uma mãe solteira com um filho pequeno. É verdade. Ir com o seu filho, ou ir com uma outra família, algum junto, casal né? de irmãos que tem o mesmo propósito. Logicamente que isso envolve outras questões, tem que ser uma pessoa de Deus, tem que ser uma pessoa de muita confiança. Nós vamos abordar futuramente sobre viver em comunidade. Não é uma coisa fácil, tá? Viver em comunidade, tem que ali, viver em comunidade, o seu espírito cristão vai ser provado. Abnegação, sabe? Então, é uma possibilidade para uma mãe solteira. Hoje a internet, o WhatsApp, nos favorece conhecer várias pessoas. Mas você acabou de falar que tem que ser uma pessoa conhecida de confiança. Ok, é o ideal, mas lembra que existe o ideal e o real. Nós podemos também conhecer pessoas por indicação. Né? Por exemplo, eu fiz alguns anos atrás, eu fali e tal, e para estar no campo pedir ajuda para uma pessoa que nem sequer me conhecia. A pessoa mora no Canadá. Nem sequer me conhecia pessoalmente, mas por boas indicações que ela tinha sobre mim, ela me emprestou até um valor muito alto em dinheiro, sem nunca ter me visto pessoalmente. Né? Inclusive, posteriormente, eu trabalhei para ela num trabalho de internet. Entendeu? E ele confiou em mim e tal por indicação, porque pessoas confiáveis, de muita confiança dele, falou, pode confiar e tal, eu ponho a mão no fogo, eu arco com as responsabilidades. Então foi uma situação inusitada, foi uma coisa real e não ideal, ok? O que estava ali na minha realidade. Então essa é uma das opções para uma mãe solteira, tentar ver alguma família, algum amigo, algum irmão, né, algum casal de irmãos que pode dar esse suporte, Sim. ok? Outra possibilidade, eu estava em contato um tempo atrás com uma moça também, mãe solteira. Ela trabalhava, se não me engano, na área de psicologia, eu não lembro muito bem, mas ela estava começando a fazer office home, que chama? Isso, home office. Home office, falei ao contrário, home office. Tranquilo. Ela trabalhava em casa pela internet. Eu mesmo, um tempo, eu tirei uma renda que me ajudou muito aqui no campo pela internet, fazendo um trabalho por internet. Legal. Então também tem essa possibilidade de pessoas trabalharem pela internet. Nós temos um irmão aqui que por anos, né, morou no campo. Ele mora lá perto do Walter, eu não quero mencionar o nome dele. Sim. Eu não sei se ele permitiria eu mencionar o nome dele, por isso que eu não quero mencionar. Mas ele trabalhou por muito tempo pela internet.
Então também existe essa possibilidade de ver algum trabalho pela internet. Existem trabalhos no campo também, poucos, mas existe para mulheres, faxina. Entendeu? Então tudo vai depender do contexto, da condição e da disposição e fé da pessoa. Porque a fé, entre a fé e a presunção, a linha é tênue, mas a fé ela se arrisca muito mesmo. Verdade. Então são situações arriscadas, ainda mais para uma mulher, mas existem possibilidades de, com o irmão, como eu mencionei, um trabalho em casa, ou fazer faxina. A pessoa também pode ir conhecer primeiro o lugar, ver a possibilidade de algum trabalho, morar perto da cidade, ir trabalhar na cidade, arrumar algum trabalho. Se o filho, claro, não for tão dependente da mãe, se o filho puder já ficar sozinho. Enfim, são algumas possibilidades que eu vejo, tá bom? Que eu vejo. Talvez existam outras, tá? Com certeza existem outras. Porque Deus ele é variado nos seus milagres. Maneiras de que nós não temos uma ideia, né? Às vezes a gente pensa só em uma solução, mas pode ter outras. A mãe também pode fazer produtos naturais para vender também, tipo um pão natural, essas coisas assim. Né? Então tem também essa possibilidade. Né? Mãe solteira ir para o campo é muita oração, viu? Muita oração mesmo. Porque não é fácil, né? Não aparenta ser uma possibilidade muito fácil. Mas eu tenho certeza que vida no campo é para elas também. Né? Inclusive, com certeza. Principalmente para elas, né? Porque um dos principais conselhos que a irmã White dá é que os filhos deveriam ser criados no campo. Sim. Isso. Justamente por eles é um dos principais motivos, né? Que o filho, quando ele cresce na cidade, ele realmente absorve todo aquele ambiente. Por mais que ele vá para o campo depois, Sim. ele já levou um pouco daquela influência. Então, quanto mais cedo eles estiverem no campo, mais saudável será para eles, física, mental e espiritualmente. Amém. Amém. E também há a possibilidade de não ir para um lugar tão afastado. Né? Pode ser também numa cidade pequena, né? Já é uma boa, né? Uma boa opção. Né? Não ser mais que 1 ou 2 quilômetros afastado da cidade. Né? Então, o objetivo é que realmente você saia do centro superpopuloso, né? Que ali há muito estresse, ali há muita coisa terrível, né, de se ver. Né? Mas aí está. Se você tiver alguma dica, pode nos enviar também. Eu li ali que uma pessoa falou sobre ser caseira, né? Eu penso que é um pouco complicado, né, para ser caseira numa fazenda, né, ou alguma coisa assim. Mas... É uma até das possibilidades que nós iríamos abordar, como ir para o campo. Quer continuar falando sobre isso? Não, pode falar. Desculpa. É uma das possibilidades também de ir para o campo. Nós temos um irmão, ele saiu daqui, ele já morava no campo, ele estava no Espírito Santo no campo, veio para cá, morando no campo, e recebeu um chamado para sua terra natal lá no Rio Grande do Sul para morar no campo sendo caseiro. Amém. Ele está lá feliz da vida, trabalhando, então é uma possibilidade também a pessoa ir como caseira. Claro que tem as suas desvantagens e tem as suas vantagens. Tá? Nós até vamos abordar, né, vantagens e desvantagens de algumas coisas, mas já vamos falar de vantagens e desvantagens sobre dessa possibilidade, dessa opção. A vantagem é que você não vai pagar aluguel, provavelmente você não vai pagar, alguns nem pagam luz, água, enfim. Você vai ter um salário, tá? Você vai trabalhar em casa, são muitas vantagens também. Agora, uma desvantagem é que você vai ficar um pouco mais preso. Por exemplo, viagem, tudo que se você quiser ter uma rotina mais livre, se você é um evangelista, quer sempre fazer estudos bíblicos por ali, por aqui e tal, e o fazendeiro ou o dono do sítio querer que você fique mais ali restrito trabalhando dentro do sítio, é uma grande desvantagem. Tá? Então, eu acho que essa seria a maior desvantagem de ir como caseiro. Existe também a possibilidade de julgo desigual. Se você for trabalhar como caseiro, o dono da fazenda, ele é cristão, ele é da mesma fé que você, ou ele tem pensamentos completamente diferentes do seu. O Harry, ele foi caseiro, ele foi para o campo sendo caseiro a primeira vez. Sim. E ele enfrentou alguns embates com o seu chefe, ou sua chefa, né? Isso. Porque ela queria que ele fizesse algumas coisas no sábado. E a pessoa era até adventista, né? Adventista a pessoa também. era adventista, mas
queria que ele fizesse algumas coisas no sábado e para ela não era pecado, não era transgressão do sábado e tal. Só que para o Harry já era. Então houve um embate ali de consciência e de princípios. Ok? Então existe essa questão também. É julgo desigual ou não é julgo desigual? Tem que ser avaliado. Pode ser uma bênção para alguns. Eu conheço irmãos que estão como caseiros, irmãos chamam irmãos. Eu mesmo morei um tempo no Paraná, trabalhando com irmãos lá. Foi maravilhosa a minha experiência. Eu não tive problema com os irmãos lá. Foi maravilhoso. Tive que sair de lá por circunstâncias maiores, externas, não que envolviam os irmãos. Por outras coisas, né, outros motivos. Mas, enfim, é uma possibilidade que tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. A pessoa tem que pôr no papel isso aí. Um outro detalhe sobre a irmã que perguntou isso. Sim. Ela estava dizendo, né? Ela tem os 2 filhos pequenos, ela está perguntando quanto de terra ela precisaria para eles se sustentarem e viverem bem. Bem, com base em tudo que a gente falou, a primeira coisa seria ver se você vai trabalhar no sítio, né? Dependendo realmente desse sítio, plantando já, produzindo alguma coisa, tendo certeza de que vai fazer isso, porque plantar é uma recomendação muito boa, mas nós temos que ter um certo preparo mínimo antes, ou seja, estudar bastante. Conhecimento básico. Conhecimento, ali, né? porque por mais que seja um passo de fé, não pode ser também um passo ignorante, né? Irresponsável. Mas, exatamente, nós podemos nos decepcionar. Mas se a senhora já tem uma ideia, ou ouvindo tudo isso vai pensar em alguma ideia, a senhora primeiro vai ter que ver qual vai ser o tipo de trabalho. Se é no terreno, talvez você vai precisar um pouquinho mais de área, né? Mas se não, não tem necessidade de você investir tanto em um pedaço de terra grande e depois não utilizar aqui a terra. Exato. E já emendando com uma outra pergunta, uma outra pessoa aqui nos perguntou no Instagram, como escolher um terreno ou uma casa no campo? O que devo analisar antes de comprar? Isso é uma pergunta interessante também, né? Eu acho que tem muitas coisas. Eu acho que a gente poderia abordar essa pergunta numa outra live, né? Num tema mais. Sim, porque a gente estava pensando, né, em fazer uma live sobre ainda vai ter o que fazer no campo, né? Como explorar ali a terra e tal, Exato. o que plantar, o que não plantar, o que fazer, o que não fazer. Certo. Mas guarda essa pergunta aí. Guarda essa pergunta, Então meu irmão. você no Instagram que fez, aqui os nomes Vamos- são códigos aqui, né? Félix, guarde essa pergunta. Beleza, vamos sim, vamos abordar isso daí. Podemos avançar em outra pergunta? Sim, só mais uma última dica ou conselho sobre vida no campo, né? Uma vida de hábitos saudáveis também. A mãe que vai para o campo, ela se tiver algum imóvel, alguma coisa, pode deixar alugado na cidade, né? Morar no campo. Há muitas possibilidades, né? Para cada família, realmente, Deus trabalha de um jeito, né? Cada família, Deus trabalha de um jeito, tá? Então, você que é mãe, se tiver ainda alguma dúvida, entre em contato conosco, né? O Aquiles vai te responder, se não, ou eu, pelo Facebook, ou pelo e-mail, tá? Entre em contato que nós podemos também conversar, né? E ver o que a gente pode te ajudar em alguma coisa. Pessoas idosas. Essa é uma pergunta muito Pessoas idosas, delicada, né? Eu queria até ler um comentário de um irmão aqui. Eu não entendi o nome dele aqui porque são algumas letras, alguns símbolos aqui diferentes. Eu não entendi muito. Ele falou assim. Fica nessa página. Ele falou assim: sou bem velhinho e como é que eu faço para ir para o campo? Será que existe chance para mim? Eu volto a dizer que nós precisamos saber um pouco sobre o contexto da pessoa, tá? Sobre o que realmente está acontecendo ali, mas é uma pergunta muito, muito delicada. Vocês têm alguma coisa, Harry ou Moses, a aconselhar esse senhor? Eu estou tentando achar o comentário dele aqui, não estou achando. Achei aqui, ó. Eu não entendi aqui o nome dele, mas é assim, ó. Eu que sou um velhinho sozinho, como farei para ir para o campo? Será que existe uma chance para alguém como eu? O que vocês dizem? Aí entra naquela questão de unir-se com outros irmãos, né? Com mais uma família, né? Que estejam ali em harmonia, né? Para poder irem juntos, né? Ou pode ir morar numa pequena cidades pequenas,
né? Não no centro da cidade, mas ali na periferia, alguma coisa assim também. Então tem algumas coisas que a gente pode, né, ver. E até um apelo, estão me ligando ali, até um apelo para as pessoas que já estão no campo, ou já está tudo encaminhado para ir para o campo. Ore ao Senhor, porque existem muitos irmãos que não têm circunstâncias favoráveis para ir para o campo. Verdade. Uma família, como eu mencionei lá no Paraná, muito bondosamente me aceitou e eu vivi lá um tempo com eles. E foi muito bom para mim. E existe essa situação. Então você que já está no campo, já está estabelecido, mesmo que você não conheça ninguém de confiança, porque tem que ser uma pessoa de confiança, depois a gente vai falar mais sobre viver em comunidade. Mas ore ao Senhor, porque existem pessoas como esse irmão que já tem uma idade avançada, existem outras pessoas mais pobres, endividadas, mães solteiras, tá? Pessoas até com limitações físicas, que são inválidos. E quem vai cuidar dessas pessoas? Tá? Então, ore ao Senhor, você que já está estabelecido no campo, você que já tem uma condição mais favorável. Tá? Ore por esses desfavorecidos, ore por essas pessoas. Né? Quem sabe Deus não toque no seu coração também para ajudar outras pessoas. Sim. Muitas pessoas às vezes falam, né, eu quero trabalhar no ministério, o que eu faço para trabalhar no ministério? E Deus pode estar abrindo muitas portas e às vezes a pessoa está vidrada, por exemplo, em trabalhar com um certo segmento de ministério que não repara que o cuidado das pessoas era o ministério de Jesus nessa terra. Né? Verdade. O trabalho dele aqui foi restaurar pessoas e ajudar os necessitados. Então nós não podemos nos limitar a ou só trabalhar com saúde ou só publicações. Deus tem uma ampla gama de trabalho para nós na obra dele. Né? Amém. Amém. Uma das coisas que eu também queria ler aqui, que a irmã Mais fala, uma citação muito interessante, está no Espírito de Profecia, no livro Vida no Campo, página 39. Ela fala assim, nada se faça de maneira desordenada, né? E para que não haja grande perda o sacrifício de propriedade, né? Então, tem que ser tudo muito bem organizado, né? Não faça não tome nenhuma atitude precipitada, né? Vá com cuidado, né? E nesses casos, mais ainda, né? Mais ainda, você que passa por uma situação que quer ir para o campo, mas você vê tudo desfavorável para você, como a primeira eu li, né? Apresentai cada plano ao Senhor Jesus, né? Apresentai cada plano, né? Você quer fazer a vontade dele, mas pode ser que não seja a vontade dele você ir para o campo, né? Mas tudo tem que ser entregue nas mãos do Senhor, só ele para te dizer. Nós podemos falar aqui muitas situações. Talvez nenhuma dessas situações encaixe na sua vida, né? E você tenha uma outra ainda que a gente nunca ouviu falar. Né? Então você é idoso, né? Eu conheço o caso de duas pessoas, né? Um senhor lá no Espírito Santo e uma senhora no Maranhão, que foram, mesmo sendo idosos, para o campo, né? Mas fecha ali, sim, fecha ali. Isso. Mas eu não vou poder dizer assim que siga o exemplo deles, né? Porque pode ser que o caso deles for muito diferente, né? Então a senhora, ela idosa, foi para o campo, né? Levantou lá uma casa que estava abandonada, era a terra dela, ela levantou tudo, colocou tudo para cima, arrumou jardim, fez tudo, o lugar ficou autossustentável, ficou maravilhoso. Né? E tem um irmão também no Espírito Santo que comprou uma terrinha próximo de outros irmãos, tinha alguns irmãos ali que moravam, e ele comprou uma terrinha ali próximo, e isso foi bom porque os irmãos estão sempre ali unidos, né? Então ajuda ele também, né? Então ele não se sente sozinho, né? Ele fica ali no sítio dele, cuidando do sítio dele, né? E tem os irmãos próximos, né? Se precisar de uma força, de alguma coisa, tem os irmãos ali próximos que dão uma ajuda, né? E também, lembrando um pouco que já foi enfatizado várias vezes aqui, tem a questão do real e do ideal. Exato. Foi o que foi falado várias e várias vezes, né? Mas nós devemos pensar também os motivos. O que significa viver no campo? Será que é simplesmente eu estar plantado num pedaço de terra no meio do mato? Boa Será que observação. esse o plano de Deus? Será que é simplesmente isso que tem que acontecer?
nós temos que olhar muitos fatores que são comuns no campo. O ambiente mais tranquilo, o contato com a natureza, a livre da poluição das grandes cidades, tanto física como química, ou seja o que for, visual. E nós devemos ver a maneira que nós temos, a possibilidade que nós temos de nos afastar ao máximo possível disso. Exatamente. Se nós não podemos ir diretamente para a montanha, não vamos dar esse passo, assim, loucamente, se Deus não mostrar evidência de que nós devemos fazê-lo. Mas nós podemos nos afastar, sim. Isso eu acho que é mais plausível para uma pessoa, por exemplo, como esse senhor que perguntou, né? Que é mais plausível, talvez, começar, pelo menos, se afastando dos centros das grandes cidades, indo morar numa cidade pequena. Esse é um passo preparatório. Ellen White fala que é um passo preparatório para nós sairmos das cidades, né? E, com certeza, eu tenho certeza que uma cidade menor já vai ser muito melhor do que uma cidade grande, apesar de não ser tão bom quanto no campo. Exato, exatamente. E o Senhor não nos obriga a tomarmos esse passo e tudo mais, né? Eu tenho certeza que mesmo se você decidir, né, eu não quero ir para o campo e tudo mais, mas ora ao Senhor, né? E veja qual que é a vontade de Deus para você, né? Tenho certeza que o Senhor não vai te abandonar. Ele não nos deixa confundidos, né? Mas muito pelo contrário, o Senhor quer muito conversar conosco, né? Quer muito apresentar para nós qual que é o ideal dele para nós e como podemos alcançar esse ideal, né? Certo? Outra coisa também que eu queria falar Diga. sobre os velhinhos, sobre as pessoas mais idosas. Vocês deram ótimas sugestões, morar perto de pessoas que podem dar algum apoio, algum irmão. Eu conheço, claro que eu acredito que isso é como o dom do celibato, não é para todo mundo. Mas existem situações, eu conheço duas senhoras, não é nem senhores. Uma de 93 anos. Uau. E outra de 70 e... tá na casa dos 70, tá? Mais de 73 ela tem. Elas moram sozinhas no campo. Ambas são viúvas. E elas estão no campo e não querem sair do campo. E falou que dali é só para as cavernas ou para o túmulo ou sendo arrebatado aos céus. Então são mulheres de coragem, mulheres que tocam seus sítios sozinhas. Mesmo a de 93 anos, capina, pega na enxada, rega sozinho, tem a mente bem lúcida, acho até por isso que ela tem a mente lúcida, porque ela é muito ativa. Uhum. Então, são pessoas que estão num grupo de risco, né, um grupo vulnerável, mas mesmo assim tem fé, empenho e coragem e estão ali. Claro, repito, não é para todos isso. Viver não é todo mundo que encara isso, não. Mas também tem essa possibilidade. Esses dias uma irmã entrou em contato comigo, eu quero ir pro campo e tal, a gente conversando, ela me falou do contexto dela, eu falei, a irmã é sozinha e tal, não é casada. Ela, não, mas eu não tenho problema com isso não, eu encaro se eu tiver que cair na roça. Tem uma moça aqui mesmo da roça aqui, vizinha nossa, que ela faz de tudo. Né? Muitas mulheres aqui na roça, elas metem a mão no arado. Elas metem a mão no arado, na enxada, roçam, trabalham por aí, seguem seus maridos na roça. A própria mãe do Silverino, que o Silverino ele é de origem rural. E a mãe dele, a vida inteira, trabalhou com o pai na roça. Exatamente. Entendeu? Então, também tem a possibilidade. Eu quero até responder a pergunta de um irmão aqui, eu já até perdi ele aqui. Ele perguntou se existe a possibilidade de mulher ser caseira. Existe a possibilidade também. Tudo vai depender do combinado. Né? Tem mulheres que trabalham em sítios e cuidam de cozinha, né? Sítios que às vezes tem muito, fazenda tem muito funcionário, a mulher que é cozinheira ou que é faxineira. Existe. Também vai depender do perfil da mulher. Como eu te disse, tem mulher aqui que pega uma roçadeira, liga, já vi mulher aqui derrubando árvore de motosserra. Você que é mulher, você tem essa disposição, mesmo que você não saiba, tem a disposição para aprender isso, coragem. Então tudo vai depender também da disposição e mentalidade, como o irmão Ari aqui falou, e muito bem colocado, e nós falamos isso na primeira live, tem que haver, na segunda live aliás, tem que haver uma mudança de mente primeiramente. Uma mudança de concepção, de desapego, tem que reconfigurar, dar um reset aqui na cabeça,
e voltar e recomeçar o pensamento. É. Um pensamento completamente diferente. Amém. Então, Aquiles, o que você ia falar hoje sobre vantagens, desvantagens? Assim, a vantagem sobre ser caseiro ou não, já mencionamos. Sim, sim. Nós havíamos mencionado na live passada o tema, a parte 1, que existe a possibilidade de ir para o campo como aluguel, né? Eu estive nessa situação, o Harry está nessa situação e o Moses está nessa situação. Nenhum de nós temos sítio, tá? Em nosso nome a gente não tem nem dinheiro para comprar nada. Imagina, a gente é missionário, nosso salário é o suficiente para as nossas necessidades. E Deus, por enquanto, não tem visto como necessidade eu comprar a minha terra, mas viu como necessidade eu estar no campo, estamos no campo sem ter uma terra. Amém. Então, vantagem e desvantagem. A vantagem, o Harry já até havia falado uma, é você vir para um local e conhecer. Conhecer o local, sentir o local. Tem um irmão aqui que ele falou que, acho que 6, 5 anos já que ele está peregrinando pelo campo. Ele já rodou mais de 80 mil quilômetros rodando por aí afora. Já morou no sul do Brasil, já morou aqui em Minas, já morou em São Paulo. Ele rodou aí vários lugares procurando sítio e morando. Então é uma vantagem, né? Um desapego. Você não tem terra, você não tem que ficar dando manutenção lá e tal. Então você gostou dessa região, aluga, mora ali e tal, conhece. Vai para outra região se não gostou e faz a mesma coisa. Então essa é uma das vantagens. Outra vantagem, você ir viajar, ficar fora. Se você é um homem, por exemplo, eu viajo muito, o Silverino viaja muito mais do que eu. Inclusive hoje está viajando. Hoje ele está viajando. Teve uma irmã que perguntou, cadê o irmão Silverino Kiel? Ele está viajando, tá? Ele está em viagem, está indo para o sul de Minas. A gente está no sudoeste mineiro, ele está indo para o sul de Minas. Então você que é um viajante, um missionário itinerante aí que está para lá e para cá, é uma vantagem também. Você está pagando aluguel, a casa está lá guardada. Você não precisa ficar dando manutenção numa terra grande, porque precisa de manutenção, tá? Você que tem um sítio, ou que pretende ter um sítio, vida no campo não é ficar na rede meditando apenas e lendo a Bíblia, não. Vida no campo é pegar na enxada, dar trabalho. Nós temos a filosofia de não usar veneno, dá mais trabalho ainda, porque se não usar veneno tem que usar enxada. Então dá trabalho. Então tem essa vantagem também. Você não tem uma terra ali que toda hora tem que ficar trabalhando, dando manutenção, um missionário que está para lá e para cá, suas coisas estão lá guardadas. Então existem essas vantagens. Tem mais alguma vantagem? De morar de aluguel? E aluguel, vantagem. Acho que você falou bem, foi bem ao ponto ali, abrangeu bastante ali o que a gente tem como vantagem, né? Agora... A desvantagem é que a gente paga o aluguel. Todo mês tem que estar ali, né, firme pagando o aluguel. Então a gente tem que produzir bem no mês para dar conta do aluguel e dar conta das coisas dentro de casa, né? Também tem a questão que o dono pode pedir a casa, né? Tem essa desvantagem também. Vantagem. Você está na vantagem. Falando sobre vantagem, né? Tá certo. Então, a vantagem que eu vejo é que também tem a questão que o dono, ele às vezes ajuda. Você pode ter até uma casa bem confortável, porque às vezes o dono vê que é o próprio bem, ele te dá os materiais, você vai lá e melhora a casa, bota um piso, melhora o banheiro, faz isso, faz aquilo outro, melhora o telhado, pode botar um ar-condicionado, tudo isso pode ser descontado do aluguel, né? Sim. Então tem essas vantagens que você pode usufruir, né, dessas vantagens no campo, né? Por exemplo, eu moro num sítio muito bonito, onde tem várias frutas, tem manga, tem jabuticaba, tem goiaba, tem abacate. Você vai para um lugar pronto, né? É um lugar pronto, né? Eu chego lá... só colher. É só colher, né? Então, o dono não quer saber do sítio, ele só quer saber do aluguel todo mês, né? E eu pago R$200 todo mês. Mas eu tenho época de fruta de abacate, eu tenho abacate, época de manga, eu tenho acerola. Não, acerola não, eu tenho amora. Amora eu tenho... Siriguela. Mamão, tenho mamão, né? Então, tem caqui, tem um pezinho de caqui. Tem um pezinho lá, né? De pitaia lá também. Eu já comi daquela pitaia. Exatamente. Vezes. Eu desfruto do ambiente, né? Então, o ambiente é um lugar agradável, é um ambiente bom, né? Já estamos 3 anos morando ali e a gente não tem sentido assim dificuldades, né, em estar nessa situação. Deus tem abençoado todo mês, né? E eu, quando comecei essa situação de morar de aluguel, eu entreguei nas mãos do Senhor.
eu disse, Senhor, o Senhor é quem vai pagar o meu aluguel, porque eu sei que o Senhor quer que eu esteja aqui no campo, né? Então, glória a Deus, porque tudo tem dado certo até agora, né? E Deus tem abençoado bastante. Né? Se você tiver com algum problema ou alguma dúvida, né, pode lançar pra gente aí, que a gente responde. Né? Falar nisso, teve um rapaz aqui que perguntou 2 vezes. Ele é o jovem, né? Perguntando, tenho 20 anos, eu devo sair pro campo sozinho? Eu recomendaria que assistisse a live anterior. Isso. Exatamente. Nós Essa falamos bem pergunta sobre isso e foi bem interessante. Não poderíamos abarcar muito sobre ela aqui, porque tem muitos outros temas que nós deixamos para hoje, e aí ficaria muito redundante e carregado, e faltariam outras pessoas. Verdade. Uma irmã aqui, só recolocando, né, o que eu disse, uma irmã estava perguntando, mas se a recomendação de Deus nesses últimos dias aí para o campo, por que ir para uma pequena cidade? Irmã, não sei se a irmã tem que assistir as outras lives anteriores. Nós explicamos muito bem essa questão, como já comentamos aqui, eu acho que é a 4ª vez que vamos falar disso. Né? Isso. Qual é o ideal de Deus e qual é o quanto nós podemos avançar nesse ideal, né? Porque Deus tem um ideal geral, né? O ótimo é que todos morássemos no campo, com terra própria, com comida, produzindo sem ter que comprar nada, sem energia, autossustentáveis. Mas a verdade é que são poucas pessoas que conseguiram chegar a isso. E que vão chegar. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Poucos são os que vão chegar exatamente a esse nível. Mas o que Deus quer é que nós demos o passo que nós podemos dar agora. Uma pessoa idosa, que passo ela pode dar agora? Nós devemos tentar, né, nos colocar no lugar da pessoa, como se fosse um velhinho sozinho, mesmo dando conselhos aqui, talvez para esse velhinho, o que eu mesmo faria no lugar dele. Né? Seria tão fácil eu fazer o que eu recomendo a ele fazer? Nós temos que olhar que Deus também ele olha para o tamanho da nossa fé e ele considera a nossa pequenez, o nosso esforço, e ele vai olhar todo o esforço que eu posso fazer. Né? Deus aceita o máximo que nós podemos fazer. Mas, como já comentou, oração e paciência é o que Deus vai fazer, é onde Deus vai operar e vai te mostrar o que você deve fazer. Sim. Amém. Eu queria também falar só uma coisa. Minha vida no campo começou quando eu trabalhava, quando eu morava no apartamento. Né? Nós tínhamos apenas uma pequena área ali, de uma área disponível, e nós plantávamos lá, dentro de vasos. Né? Inclusive, até alguns vasos a gente colocou na varanda e depois a síndica falou que não era permitido e tudo mais. Mas por que eu quero falar isso? Porque se você tem realmente esse desejo, é orar e agir, né? Então, ore para o Senhor e comece. Porque se você não começar a dar um passo para frente, como o Moses bem colocou, né? O Senhor não vai sentir se você realmente quer ir ou não para o campo, né? Então, demonstra para o Senhor, pelos seus atos, que você quer ir para o campo, e eu tenho certeza que o Senhor vai abrir para você. Amém. Né? Só uma perguntinha aqui rápida que alguém fez, ideias de valores de aluguel no campo. Isso é muito variável, vai depender da sua região. Da região para onde vai, né? E da condição, do tamanho da casa. Eles também, algumas vezes, põem a condição de você pagar a energia ou não. E aí isso vai variar bastante. Isso mesmo. A média aqui é uns dos R$300, né? De aluguel de casa. Por mês. É caro, pra gente, né, que não tem um salário muito alto, é caro, mas nós sabemos que foi Deus que quis que estivéssemos aqui e não nos falta absolutamente nada. É verdade. Só comentando uma coisinha aqui, pra gente voltar para as vantagens e desvantagens que a gente já desviou, Sim. mas foi necessário por conta da pergunta do jovem. Abordando o que a irmã disse aí sobre o porquê ir para a cidade, o Moses já colocou, já falamos algumas vezes sobre real e ideal. Qual é o melhor? Eu estar no centro de São Paulo ou estar no centro de uma cidade de 3.000 habitantes? Né? Então, o que está ao meu alcance fazer? Mesmo que ainda seja cidade, uma urbanização mesmo seja pequena, mas não deixa de ser cidade, a gente ainda assim dependa do sistema, mas é muito melhor do que estar numa cidade grande, num centro violento, num centro urbano violento. Fugir do sistema não é o único motivo, né? E isso serve também como uma transição, porque eu conheço pelo menos uns 3 testemunhos, um deles é até dessa família que eu estive com eles no Paraná. Eles foram primeiramente, não foi para o campo, eles não foram para o campo, eles foram para uma cidade pequena. Assim foi comigo também. E quando você vai para uma cidade pequena,
você começa a enxergar muitas possibilidades que na cidade grande você não enxergava. Exato. Como é que você vai ficar sabendo de um terreno muito barato que apareceu se você está na cidade grande a 500 km de distância? Então, na cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo sabe de tudo. Então, se uma terra é barata, vai chegar a você também. E no caso dessa irmã, eu conheço 2 casos em específico que foram milagres de pessoas que foram para cidades pequenas, sem perspectiva nenhuma de comprar terra, sem perspectiva. No Instagram já encerrou? Faltam 25. Acho que já encerrou. Se quiser recomeçar no Instagram. Compartilhar no GNT. Compartilha ali no IGTV. IGTV. E recomeça do Instagram. Então, eles não tinham possibilidade nenhuma de comprar uma terra, não tinham dinheiro, mas foram para uma cidade pequena. Lá, Deus direcionou uma circunstância tão boa para eles que eles conheceram uma pessoa com dificuldades e hoje eles ajudam essa pessoa, uma das pessoas que eu estou falando, um dos casos, eles ajudam esse casal de senhores, e esse casal de senhores, por gratidão, cedeu um alqueire maravilhoso para eles, lá no sul do Brasil, e eles cultivam lá, são praticamente autossustentável ali. E eles foram para uma cidade. Se eles tivessem o pensamento, se o ideal de Deus é o campo e não cidade, então eu nunca vou para uma pequena cidade, eu só vou se eu for para o campo. Não! Nós temos que também ser equilibrados, aquela citação que a gente leu. As circunstâncias alteram os casos, as circunstâncias alteram as condições. Devemos ser movidos pelo bom senso. Numa grande cidade, qual é a possibilidade que você vai ter? Quase zero. Agora, numa pequena cidade, as possibilidades são muitas. Você vai ficar sabendo de muitas coisas. Tá? No outro caso, a pessoa conseguiu uma propriedade, o dono falou assim, olha, o dono não era cristão, tá? E Deus abriu as portas, falou, olha, vocês querem comprar terra? Compra. Ah, mas não tenho dinheiro, paga como puder. E eles pagaram aquilo a perder de vista em prestações, suaves prestações, hoje estão com a terra quitada deles e tal. Então assim, se eu tivesse o pensamento inflexível, eu não vou para uma pequena cidade, nunca isso teria acontecido com eles, hoje eles não estariam no campo. Então é uma coisa a se pensar. Então vamos voltar que a live já se estendeu, a gente não conseguiu abordar tudo, é capaz de a gente ter que fazer a terceira, mas enfim. Então vantagens de morar no campo, tá? Vantagem de morar no campo de aluguel. Você é livre, você pode conhecer coisas, tudo que já falamos. O aluguel é barato, tá? Aluguel rural é muito mais barato do que aluguel na cidade. Você já vai, como o Harry falou, para um lugar pronto. Você não vai precisar plantar frutífero, já está tudo pronto. Às vezes tem até muitas ferramentas que você pode usar. Né? Exatamente. Mesmo que o aluguel seja uma desvantagem, já tem que pagar todo mês. Só que às vezes no seu sítio próprio, você vai gastar muito mais do que você gastaria no aluguel por mês para manter. Sim, verdade. Então, para você pagar um aluguel, às vezes, por exemplo, o Harry, R$200 ele paga. Eu paguei também aluguel R$200, e desde então nunca mais paguei aluguel, porque eu já morei até em casa emprestada. Então, enfim. Tem essa possibilidade também. Tem essa possibilidade. Emprestada. Agora, a desvantagem é o próprio aluguel, mesmo que seja barato, você tem que desembolsar ali todo mês. Todo mês. Outra desvantagem, tem a possibilidade do dono pedir a casa, já aconteceu algumas vezes, comigo já aconteceu, tá? Verdade. Eu ter que sair da casa porque o dono pediu a casa, vai precisar da casa. Então é uma possibilidade, uma desvantagem. Outra desvantagem. Que outra desvantagem tem? Outra desvantagem que... plantar, né? Plantar frutífera. Não, aí também tem a questão de, às vezes, o dono querer usar o terreno em volta da sua casa, botar gado, botar por exemplo, uma cama de frango que fede bastante, né? Então, você fica... Você está consciente de que não é sua terra. Não é sua, então às vezes está morando em algum lugar que não é dono pode te colocar dentro de uma situação que não será muito agradável, né? Isso já aconteceu comigo, né? Comigo também. Então, às vezes tem isso. Eu já morei numa casa onde que era só mesmo o quadradinho da casa que era cercado e em volta era cheio de vaca. Tinha umas vacas com filhote, então era só vaca brava. Então, às vezes eu tinha que correr da porta de casa até a porteira e esperar, às vezes, a vaca sair do caminho, né? Muitas emoções morar no campo Muitas também. emoções, né? Então,
você fica meio alheio às condições também, né? Você tem uma condição Dependendo boa, do caso, né? e também fica meio alheio, Uma coisa né? importante é você buscar sempre amizade com o seu anfitrião. É, Porque aí você vai talvez, mesmo que você tenha que do nada sair da casa, ele talvez te avise com antecedência, ele vai te tratar melhor, né? É lógico. é isso mesmo. Mas é bom lembrar. Teve uma irmã aqui que fez um comentário interessante aqui, ó, Mariângela. Falou assim, ó, o campo não é perigoso, a cidade é tranquilo, seguro, criar, plantar, regar, tal, tal. É interessante, eu tô com uma visita em casa, eu achei interessante que ela falou assim, nossa, ela é da cidade urbana, não sei nem se ela tá me assistindo agora, mas achei engraçado que ela falou assim, nossa, se eu for pro campo e tal, eu tenho que me adequar por causa dos bichos, escorpião, cobra. Aí eu falei, olha, eu tenho muito mais medo de bandido e traficante na minha porta, igual quando eu morava em São Paulo, do que uma cobra ou um escorpião que raramente aparecem. Se aparecem, eles não vão vir me atacar, né? Me apontar um revólver e tentar me assaltar, como já tentaram me assaltar 2 vezes na cidade. Mesmo que o silo, a cama de frango tenha um cheiro um pouco desagradável, o curral, eu morei numa casa que a minha janela do quarto dava de dentro para um curral, né? E quando o pessoal ia lá curar o gado, mexer com o gado, né? Muito esterco, muita urina de gado, o cheiro era um pouco forte, entrava pro meu quarto. Eu ainda prefiro sentir esse cheiro do que sentir cheiro de maconha na minha porta, igual era também quando eu morava em São Paulo. Então, assim, se a gente pesar na balança, é muita vantagem ver no campo. Eu prefiro correr de vaca parida do que ter que encarar um bandido com revólver na minha face, igual aconteceu também uma vez em São Paulo, a pessoa me apontar uma arma. Então eu prefiro correr de vaca parida do que correr de bandido. Verdade. Então, enfim, ainda assim, o campo com suas inusitadas situações, né? eu nem digo desvantagem, mas situações, mesmo assim é muito melhor estar no campo. certeza. Meu irmão, perfeito é o céu. Tá? Não existe lugar perfeito nessa terra. Perfeito é o céu, mas o melhor para estar aqui, o mais adequado, eu não digo perfeito, mas o mais adequado é o campo. Amém. Vamos Então, encerrar a live? Vamos encerrar. Gente, muito obrigado por vocês terem assistido. Espero que possa ter respondido as perguntas de vocês. Se você ainda tiver uma pergunta, aproveite os últimos minutos, tá? Uma pessoa perguntou aqui, ninguém foi assaltado no campo? Eu acho que por aqui eu nunca ouvi falar, Aquiles. Já ouviu falar? Eu já ouvi falar de 2 casos aqui de assalto, tá? Nós até podemos depois abordar futuramente sobre as condições e tal, ou até na próxima live sobre isso. Existem realmente locais, mesmo no campo, que são mais perigosos e locais que são menos perigosos. Mas tudo vai depender da sua pesquisa, do que você está procurando de campo. Sim. Realmente, tá? Francamente falando, existem regiões mais violentas que outras. Tá? Assalto em roça, assalto de gado, enfim, existem essas desvantagens. Tá? Mas aqui, pelo menos na nossa região, aqui eu só não digo que é o céu porque não é o céu. Mas é muito, muito bom. Raramente acontece, quando acontece a pessoa de fora, entendeu? É muito, muito, muito inferior aos índices de criminalidade que você encontra na cidade. Tá muito, muito baixo mesmo. Eu mesmo, uma vez, eu viajei para São Paulo, fiquei 2 meses fora. Eu tenho uma moto e eu deixei a minha moto lá em casa, lá ninguém ficou. Quando eu voltei 2 meses depois, minha moto toda empoeirada, e eu fiquei procurando a chave da minha moto. Nossa, onde está a chave da minha moto? Onde está a chave da minha moto? Eu falei, vou tentar fazer um MacGyver lá, tentar ligar a moto sem chave, tentar enfiar outra chave lá. Quando eu fui ver a chave da moto, tava na ignição da moto. Ficou lá 2 meses parada a moto. Uau. Enfim, ninguém nem olhando, né? Só você entrar lá, não tem carro, não tem nada. Entendeu? Então, assim... Também não tem o que chamar muita atenção no campo. O que a pessoa vai olhar no campo, né? Ninguém vai sair... vou dar uma volta no campo e ver o que eu encontro. Vai encontrar a roça de milho... Eu, sinceramente, agora, por exemplo, deixei minha porta aberta lá em casa. E realmente, por mais que talvez não seja muito prudente, eu não estou com medo algum de estar faltando alguma coisa quando eu chegar. Porque às vezes a gente deixa a carretinha num lugar que, né, aqueles... Te deixa a carretinha por aí, seria o caso de alguém chegar, engatar e levar embora, né? Mas, né? Graças a Deus não acontece, né? É aquilo, né? É o que a gente falou. O campo é o ideal,
O campo é o melhor lugar para se estar, mas ainda não é o céu. A gente vive no planeta Terra. É verdade. A gente vive no meio da corrupção. A igreja, nós cremos que a igreja é a igreja de Deus, mas quantas corrupções não existem lá dentro também? Então, isso aqui é o melhor que nós temos hoje, tá? Nesse mundo de pecado. É o melhor que temos, mas é o céu? Não é o céu. Mas é melhor do que estar na cidade. Teve uma irmã que perguntou aqui qual a nossa região. Nós temos a região da Serra da Canastra, tá? Aqui perto do Lago de Furnas, Capitólio, Piuí, Passos. Essa é a nossa região aqui. João Batista Glória, tá? São Roque de Minas. Aqui essa é a nossa região. Aqui o alto, a bacia alta do São Francisco, tá? Ficou várias perguntas aqui, tá? Eu vou depois, eu e o Harry, responder escrevendo. E vamos continuar, vamos fazer a parte 3, porque ainda ficou algumas coisas para falarmos sobre as desvantagens e vantagens, tá? E vamos analisar aqui se ainda existe alguma pergunta sobre como eu posso ir para o campo. Ou então talvez a gente poderia colocar essas vantagens... Não, talvez não, né? Porque aí eu pensei na próxima live que nós estávamos pensando em fazer sobre o que fazer no campo, não era isso? Tá, podemos então, já vamos mudar de assunto, né? Colocar, já incluir nessa do que fazer no campo, né? Para ter uma renda, né? Para sobreviver e tal, como é que é o dia a dia, né? Então, próxima live, não perca, porque vai ser uma coisa bem mais prática, né? Uma coisa do dia a dia, de como exemplos de irmãos que vivem no campo e o que eles fazem no dia a dia, né? Como que é a rotina, né? O ideal seria você visitar alguém próximo de você que ou vive no campo ou vive numa zona rural para saber como é que é o dia a dia, né? Isso seria muito legal. Ok. Mas se você não tem, nós vamos pelo menos contar aqui experiências, né? Sobre o que você pode fazer, tá? Gente, muito obrigado pela audiência, pela companhia de vocês, tá? Amém. Isso motiva muito o nosso trabalho. Nós trabalhamos para vocês. Amém. Estamos aqui pegando frio, trabalhando às vezes um pouco mais tarde, por amor à obra, por vocês, não é por ganho. E é isso aí. Curta, compartilhe, tá? Teve uma irmã que perguntou sobre o projeto do terreno, como é que tá. Irmã Sandra, entre no nosso canal, tem um vídeo, nós fizemos uma live na sexta-feira à noite falando sobre o projeto. Entre lá na nossa página do Facebook e veja, tá bom? E um abraço a todos, fiquem com Deus. Podemos terminar com uma oração, né? Vamos orar então, irmãos? Pode orar pra gente, Moses? Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, por essa noite, na qual podemos realizar mais essa live com nossos irmãos que estão nos assistindo. Amém. Nós te agradecemos porque nos deste o privilégio de morar no campo e agora mais ainda o privilégio de ajudar aqueles que querem fazê-lo, Senhor. Por favor, Senhor. Te pedimos que, assim como nos deu essa bênção, possa estender também a sua graça a cada um deles, Amém. mostrando-lhes a sua vontade, qual passo devem dar em seguida, Sim, Pai. e que eles nunca possam sair dos caminhos da sua vontade, mas sim seguir-te onde quer que o Senhor os mandar. Amém, Senhor. Dá-nos uma boa noite a cada um, guarde-os, suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, muito obrigado por Fique com tudo que Deus. vocês têm feito, né, por terem assistido aí as nossas lives e que possa contribuir, né, com a sua vida espiritual, com a sua vida cristã, né, e que Deus guie cada passo de vocês. Amém. Um grande abraço a todos e vamos concluir a live aqui, tá? Um abraço, Amém. fiquem com Deus. Fiquem com Deus, meus queridos. Tchau. Graças ao